Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje contamos com a presença do professor de Educação Física, Rubens Vinícius Lettieri. Rubens, prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é todo meu. Obrigado. Ô Rubens, depois de um currículo tão grande desse, né? Vamos falar um pouquinho então o que vem a ser Educação Física. Bom, a Educação Física, resumidamente falando, é a ciência que cuida do corpo, que trata o corpo não só no aspecto físico, mas também no aspecto mental. Então, trata o corpo de uma maneira generalizada, na maneira de educar, treinar e sociabilizar esse corpo no meio que ele vive, Como a gente fala, mens sana in corpore sano, não é isso? Justamente, corpo são e mente sã. A diferença de licenciatura e bacharelado, ô Rubens? Bom, a licenciatura, ela está mais restrita, aliás, ela fica restrita somente no âmbito escolar, enquanto que o bacharelado ele tem uma abrangência maior na prescrição do exercício. O bacharelado, o graduado em bacharelado, ele pode atuar em clubes, em spas, em academias, enquanto que na licenciatura, o licenciado em Educação Física, ele fica somente no âmbito escolar. Tanto é que no curso de licenciatura, normalmente se faz em 3 anos e o bacharelado 4 anos. Em 4 anos, né? Sim. Rubens, então você é coordenador do curso de Educação Física da Unifenas em Poços de Caldas. Sim, correto? justamente. Ô Rubens, quais as habilidades do bacharel em Educação Física? O bacharel, ele trabalha com uma educação física mais generalizada, tá? Ele atua na educação como um todo e na prescrição do exercício em diferentes ambientes, tá? Enquanto que na licenciatura fica somente no âmbito escolar, na educação das crianças e dos jovens. Falando em bacharelado, qual seria o conteúdo curricular do bacharel em Educação Física, Rubens? No bacharel a gente tem disciplinas de ciências da saúde, ciências sociais, econômicas e humanas, e ciências da atividade física. Aí a gente envolve as disciplinas de fisiologia do exercício, que entra nas ciências da atividade física, nas ciências esportivas, que a gente envolve o treinamento esportivo, nas ciências da saúde, a gente abrange a fisiologia humana, a cinesiologia, a biomecânica, a bioquímica. Então a gente tem vários ramos. É bem amplo, né? Justamente, Rubens? uma matriz curricular bem abrangente, Ô Rubens, falando em Educação Física, quais seriam as perspectivas para a Copa do Mundo de 2014, para os Jogos Olímpicos de 2016? O que você fala relacionado com a Educação Física? Bom, esses eventos que vão ocorrer no Brasil, eles vieram numa época muito boa para a educação física, porque isso vai ampliar bastante o mercado de trabalho e o campo profissional de atuação do bacharel de educação física, que vai atuar diretamente com os atletas que irão atuar nesses jogos. Eu acho que seria um entrosamento, não só dos brasileiros, mas do mundo todo, como acontece em toda a Copa do Mundo. É globalizado, um evento global dessa grandeza, então ele contribui demais para a profissão como um todo. Rubens, o que você fala da relação multidisciplinar da educação física? A educação física, a gente sempre procura trabalhar com todas as disciplinas, com todas as profissões em conjunto. Por exemplo, a gente consulta um médico antes de começar uma prescrição de exercício, a gente tem a liberação do médico, a gente tem a liberação de um fisioterapeuta. Então, a gente tem essa relação ampla com vários profissionais, com diversas profissões. Então, a gente precisa fazer um trabalho conjunto de exercício físico associado com uma dieta regular. Então, ele vai ter que passar no nutricionista para ter essa dieta. Então, tem essa inter-relação, essa relação direta com as profissões. Exatamente. Inclusive, como você falou do profissional médico, fazer aquela revisão, avaliação cardiológica, enfim, ver como estão as condições do organismo antes de se dispor a fazer algum tipo de exercício físico. Precisa de todos aqueles exames de praxe, que as pessoas já estão acostumadas a fazer. E para fazer o exercício a gente precisa de um suporte, um aporte a mais,
A gente precisa sempre de respaldo e principalmente parâmetros. A gente precisa ter parâmetros. Eu acho que é para a própria segurança, tanto do personal trainer quanto da pessoa, né, que se dispõe a fazer exercício. Com certeza. É uma segurança para ambos, né? Justo. Ô Rubens, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre exercício e estética. Só que antes nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje com a presença do professor de Educação Física Rubens Lettieri. Rubens, antes dos comerciais eu falei, né, te perguntei a respeito da educação física e estética. Então, quais seriam assim, a quantidade, o tipo de exercício ideal, musculação ou aeróbica? Você podia comentar um pouquinho? Sim, hoje em dia as pessoas buscam muito o fator estético, né? Principalmente nas academias. Então, as pessoas associam o exercício com um modelo estético. Isso por influência da mídia, tal. As pessoas sempre têm um modelo estético. Então, as pessoas acabam procurando muito o exercício para esse fim, para essa finalidade. O exercício, a gente sempre orienta, nós professores de educação física, sempre orientamos as pessoas a procurarem o exercício pensando principalmente na saúde, a estética como consequência. Lógico que a gente não consegue modificar o corpo de uma pessoa da noite para o dia, né? Isso é uma questão óbvia. Passa anos ganhando peso, de repente, em um dia quer ficar com o corpo de modelo, não tem como. Não tem como. A pessoa tem que pensar primeiro no fator da saúde. Evitar os problemas de hipertensão, de obesidade. Pensar primeiro nesse princípio. A estética, ela vai vir com consequência, tá? De uma regularidade de exercício e vai vindo. Com o tempo, a pessoa começa a fazer o exercício, a estética vai chegar. Mais cedo ou mais tarde. Né, Rubens? É consequência. A estética é consequência. Não pode entrar primeiro pensando somente na estética. Tem que pensar na saúde em primeiro lugar. Então, falando em saúde e estética, o que as pessoas mais buscam? A saúde ou a estética? Seria qual a porcentagem? Ou os dois? Os dois. Os dois. Mas por muita influência da mídia, eu posso te dizer que as pessoas estão buscando mais a estética. Hoje em dia, mais a estética. A mídia, né? A mídia tem disso, isso, né, tem uma influência muito grande nisso. Mas a saúde não fica atrás, né? Lógico que vem junto com a estética. Eu acho que aí seria um conjunto, não só exercício, mas a parte nutricional, exame médico. Com certeza. E falando em exame médico, você poderia falar a importância da avaliação médica, né? Para o pessoal que procura uma academia ou um personal trainer? Sim, a avaliação médica é extremamente importante, né? Nós recomendamos sempre que a pessoa faça a avaliação médica para ter uma segurança para fazer o exercício. Na avaliação médica vai dizer se a pessoa está apta ou não a submeter o seu organismo a um estresse que ela não está acostumada. Porque o exercício, de uma maneira ou outra, ele é um estresse no organismo, um estresse que ele não está acostumado a fazer. E ele vai procurar se adaptar com aquele estresse. É nisso que as pessoas ficam condicionadas. Mas a avaliação médica, ela te dá uma segurança para trabalhar e para fazer o exercício. Como nós falamos no começo do programa, né? A avaliação médica, eu acho que é importante, né? A segurança, tanto para o professor, para o personal trainer, quanto para o paciente. Para o paciente, para o aluno, para o cliente, né? Como quer que a gente... Exatamente. Ô Rubens, quem mais procura, ou melhor, qual seria a idade, assim, a idade mais baixa e a idade mais alta? Tem um limite? E quem mais te procura? Em termos de exercício físico, a gente não tem um limite mínimo de idade, né? A partir do momento que a pessoa já tem movimento e consciência daquele movimento, está apta a fazer, é recomendável fazer o exercício. Então, a gente não tem um limite inferior, podemos dizer assim. Então, seria bom que a pessoa começasse cedo. Cedo. Quanto antes, melhor. Tá? Desenvolvendo primeiro habilidades motoras e, consequentemente, questões físicas, né? Físicas, estéticas e de saúde. Então, sempre, a pessoa que já tem uma bagagem de exercício físico, sempre é bom. Então, quanto antes começar, melhor. E o limite máximo de idade? Relação com tem alguma coisa a ver ou depende muito da condição física, do tipo de patologia que a pessoa tem, Rubens? Tudo. Toda faixa etária, a pessoa tem que ter uma condição mínima de exercício, né?
Mas a gente tem pesquisas que mostram que a gente tem idosos que fazem exercício físico com 90, 95 anos. Então, não tem um limite máximo também. Como não tem um limite mínimo, desde que esteja apto a fazer determinado exercício, sem problema nenhum. Desde que esteja em boas condições de saúde, condições físicas. Condições mínimas de exercício. Treinamento funcional. O que você fala pra gente, Rubens? É uma ciência nova, né? É uma ciência nova, né? Treinamento funcional está começando agora. Basicamente, resumindo, falando de uma maneira mais clara para o pessoal entender, o treinamento funcional, ele trabalha com superfícies instáveis, né? Então, a pessoa faz normalmente exercício em superfícies e plataformas instáveis e que ajuda num desenvolvimento mais rápido e num desenvolvimento melhor. Desenvolvimento muscular, desenvolvimento mecânico. Então, o treinamento funcional, ele está com uma abrangência muito grande atualmente, tanto para pessoas jovens, pessoas de meia idade, quanto para idosos, atletas. Então, o treinamento funcional é uma modalidade muito interessante. Uma modalidade nova, né? Nova, que veio para ajudar, então, para somar, né? Sim. Ô Rubens, os exercícios diabéticos, tem algum exercício que é melhor? O que seria bom para o diabético, recomendável? Diabético, o recomendável é fazer o exercício. Né? Que tipo de exercício? Exercício aeróbico e exercício de força. Antigamente, as pessoas recomendavam o exercício aeróbico somente. Tá? O exercício de força, a musculação, no caso, não era tão recomendável, porque tinha uma visão talvez errônea da modalidade, mas atualmente várias pesquisas têm demonstrado que o exercício de força, ele ajuda no controle do diabetes, porque ele ajuda num transportador que a gente tem, que é um transportador de glicose para dentro da célula. Ele ajuda a aumentar esse número de transportadores que ajuda nesse controle da glicose. Ô Rubens, deixa eu perguntar, a eficiência da musculação no emagrecimento, eu gostaria que você comentasse alguma coisa para a gente. Só que antes nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje com a presença do professor de Educação Física Rubens Lettieri. Rubens, antes dos comerciais, eu te perguntei, né, a respeito da musculação no trabalho de emagrecimento. Tem a ver? Tem, muito a ver. A musculação é extremamente eficiente no trabalho de emagrecimento. As pessoas às vezes confundem e não prescrevem a musculação para o emagrecimento, porque as pessoas visam somente perda de peso. E a perda de peso, no caso do emagrecimento, não é só o fator primordial. A gente tem que pensar numa composição corporal como um todo. Percentual de gordura, relação gordura com massa muscular magra e esses aspectos. A musculação, ela atua num processo de emagrecimento diretamente aumentando a massa muscular magra. Então, se a gente tem uma massa muscular mais ativa, a gente, consequentemente, vai ter um metabolismo mais ativo. Então, não só pensar no peso em si. Então, a musculação é importante, né? Muito importante. Ou seja, a pessoa tem que emagrecer e ficar bonita, não pode emagrecer sobrando tudo, né, Rubens? Mais ou menos, grosseiramente, seria isso. Grosso modo dizendo, seria isso. Tem que emagrecer e ficar bem. E ficar bem. Ficar bem. Fala em musculação. Agora há pouco eu te perguntei a idade mínima, né, para fazer exercício. E a criança, a partir de que idade ou que pode fazer musculação? Mais um mito que a gente tinha antigamente, né? Criança porque você não fala pode, que a criança faz musculação, para de crescer, como a gente isso, ouve, né? Várias conversas, não como acontece, você não. falou, vários mitos, né? Isso é um mito, né? Isso não acontece, não. A criança faz musculação, pode fazer musculação, desde que respeite as intensidades para a criança. Lógico que eu não vou prescrever um exercício para uma criança com intensidade de adulto. Exatamente, tá? mesmo porque está em formação cartilagem tudo, né? Justamente. Então, em questão de crescimento não tem problema nenhum, senão a criança não poderia brincar de cabo de guerra, cabo de força na escola, né? Que eles fazem força máxima ali e não crescem. Pelo contrário, continuam crescendo. Então, pode fazer. Mas a gente recomenda para a criança fazer exercício que a criança se sinta bem.
né? Aquilo que a criança queira fazer, isso, né? aquilo que ela queira fazer. Ao invés de gostar, não passar a detestar, né? Qualquer tipo de exercício. Justamente, não pegar um trauma do exercício. Exatamente. Já desde cedo. Desde criança, né? Nunca porque mais, as pessoas sempre têm um medo, né, do exercício. Pô, fazer exercício, não vou. Ô Rubens, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente está falando a criança, né? Pegar trauma. Vamos pensar um adulto, já com uma certa idade, que nunca fez exercício físico. Como é que esse adulto começaria? Bem light? Bem devagar. Bem devagar. Bem devagar, com intensidade bem baixa, né? A gente prioriza mais volume de treinamento, não tanto a intensidade. Mas a pessoa... Mas pode te procurar, né? Seja qual for a idade, ou seja, se já está acostumado a fazer exercício ou não. Não é verdade? Deve fazer. Né? Deve procurar. Mesmo que nunca tenha feito, não é porque nunca fez que vai deixar de fazer. Deve fazer. Ô Rubens, exercício para idosos. Tem alguma recomendação básica, algum tipo de exercício que seria melhor, mais apropriado para o idoso ou não? Tem. Idoso, a gente encontra muitos problemas de quedas, problemas de locomoção, então eles encontram muito essa dificuldade. Então, o exercício mais recomendável para idoso, sem dúvida, é um exercício de força muscular, que é a musculação. Fazer exercício de força muscular. Até para evitar casos de osteopenia, osteoporose, sarcopenia, que a sarcopenia é a perda de massa muscular, né? Então, consequentemente, perda de força. Então, os idosos perdem muito a capacidade de locomoção e de mobilidade justamente por isso, por essa perda de força. Então, o exercício de força para idosos é o ideal. Ô Rubens, deixa eu te perguntar. O ato de subir escada, descer escada, ajuda alguma coisa ou piora alguma coisa tanto para o idoso ou para uma pessoa mais nova? Ajuda muito. Porque está mexendo com a musculatura, né? Está mexendo, está exercendo força, está fazendo um movimento de amplitude reticular, então ajuda. Desde que não tenha nenhum problema na articulação. Exatamente, desde que esteja bem, né? Sim. E o exercício e a hipertensão? O exercício piora ou melhora? O que você fala sobre isso? Exercício e hipertensão. Melhora. O exercício, tanto o exercício aeróbico quanto o exercício de força, mas no exercício de força a gente recomenda que não seja feito uma força máxima com uma glote fechada, que é a manobra de Valsalva que a gente diz, né? A manobra de Valsalva, ela aumenta a pressão arterial. Então, fazendo o exercício sem essa glote fechada, sem problema nenhum. Deve fazer o exercício tanto de musculação quanto o exercício aeróbico. As pesquisas recomendam isso. Ô Rubens, e ainda quase terminando o programa, o alongamento. O que você fala sobre o alongamento? Dosagem, como que é isso? O alongamento, ele deve ser feito, tá? Sempre como parte de um aquecimento, como parte de um relaxamento. Agora, já o flexionamento, que envolve uma intensidade maior de alongamento, ele deve ser feito em sessões específicas, sessões especiais. Tá? Nunca em conjunto com outro exercício, que é o flexionamento é uma intensidade maior. E o alongamento tudo bem. Antes dos exercícios. Antes, depois, se a pessoa tem esse costume, sem problema nenhum. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com a intensidade desse alongamento. Ô Rubens, tem umas perguntas de nossos telespectadores, você pode responder? Claro. Jean, primeira pergunta. Eu gostaria de saber se a atividade física ajuda a evitar a gripe. Caio, evitar a gripe até ajuda, né? Porque você fazendo um exercício, você vai melhorar o teu sistema imunológico, você vai ter um organismo mais forte para suportar os casos de gripe. Então, indiretamente, ajuda. Só não fazer exercício 5 horas da manhã com esse frio sem camisa, né, Rubens? Claro que não, aí vai facilitar. Aí vai facilitar, né? Próxima pergunta, Jean. Eu gostaria de saber que quando a gente faz exercício físico, se tem algum problema. Vanessa, problema não tem com o exercício, desde que você respeite as suas limitações, que faça intensidades ideais, não tem problema nenhum. E desde que você seja liberada pelo seu médico para fazer exercício físico. Desde que esteja em plenas condições, né? Sim. Próxima pergunta, Jean. Eu gostaria de saber se fazer atividade física à noite causa insônia.
Bom, Maria de Lourdes, isso é um pouco relativo. Insônia não vai causar. A insônia, às vezes, tem pessoas que têm insônia, tem pessoas que não. O exercício, se você fizer numa intensidade muito alta e imediatamente querer dormir, lógico que você não vai conseguir dormir. Você vai estar com o organismo. Isso, né? Você vai estar com o teu metabolismo muito ativado. Que mesmo que depois que você terminou o exercício... Não vem um relaxamento também, Rubens? E a pessoa acaba cansando e tendo um sono... Pode ter também, mas tudo vai depender do exercício. Tipo Como eu disse, se você fez um exercício intenso e não relaxou, lógico que o teu organismo vai estar com uma adrenalina em alta, né? Próxima pergunta, já. Eu gostaria de saber há quanto tempo o curso de Educação Física está aqui em Poços de Caldas. O curso de Educação Física a gente tem desde o início de 2007, né? Começamos no primeiro semestre de 2007 e agora no final do ano a gente forma a primeira turma de Educação Física. Beleza. Próxima pergunta, Jean. Eu gostaria de saber se ao se levantar, a atividade física ela faz bem ou não. Bom, doutor Luciano, por hoje é só. Um abraço e até a próxima semana. Se Deus quiser, fica com Deus. Maciel, isso é uma questão muito individual. Tem pessoas que gostam de fazer o exercício ao se levantar, tem pessoas que gostam de fazer o exercício antes de dormir. Ao se levantar não tem problema nenhum, desde que você já tenha acordado de fato, né? Já tenha dado um tempo de seu organismo acordar, seu organismo entrar em ativação, aquela ativação metabólica, sem problema nenhum. Dá aquela aquecidinha primeiro, né, Rubens? Isso, aquece bem, faz todo o alongamento, faz uma progressão natural. Rubens, nossa conversa está ótima, mas estamos chegando então ao finalzinho de mais um programa. Eu queria que você deixasse, né, alguma consideração, algum comentário, né, para os nossos telespectadores, alguma recomendação a respeito de exercício. Recomendação, sempre fazer exercício, né? Procurar, independente do que seja, do que goste de fazer exercício sempre, com orientação de profissional de educação física, ainda mais agora que estamos com profissionais... Sempre com orientação, né? Sempre com orientação. Com profissionais perto, profissionais formados aqui na cidade, procura uma orientação e faça um exercício regularmente. Sempre. Rubens, eu quero parabenizá-lo, né, pela entrevista e pela nota também. Eu estive conversando com a professora Sil, enfermeira, né, coordenadora do campus da Unifenas, e ela falou que obtiveram nota 4, né, sendo que a máxima é 5. Então, parabéns para toda a equipe. Obrigado. Tá? Isso é muito obrigado pela presença. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Música